Hoje, 23 de agosto de 2023, são exatamente 15 horas. Estamos aqui na sala do MERU, SR, para ouvir Débora Rúbia Gomes Amorim Maroja, aluna egrécia do campus Santa Rita, e que vai nos falar um pouco de como era sua vida anterior à entrada no campus Santa Rita, a formação que teve no nosso campus e o período posterior da saída e seus caminhos percorridos depois do FPB Campus Santa Rita e também de seus projetos futuros. Na minha família, a minha infância foi uma infância bem tranquila, apesar dos problemas comuns que normalmente a gente tinha, no caso eu tive, de saúde. E graças ao Senhor, Ele me acompanhou, no caso, em toda a trajetória, com toda a minha família, para passar. Eu tinha asma quando eu era criança, então, era algo bem tenso, porque eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Mas nada me impedia de ter contato, de fato, com a infância, de fato, brincar, com meus irmãos. Eu tenho muitos irmãos, então isso colaborou muito com relação a trabalhar mais minha infância. Eu era a irmã mais nova, no caso. E meus pais sempre me incentivaram, de todos os lados, na verdade, a estudar desde a infância. Então, as minhas brincadeiras também na infância era reforço, que minha mãe pegava um quadro lá e ficava brincando lá com a gente de fazer soma, diminuição. E quando era criança, comecei a ler muito cedo também por causa dessas brincadeiras. E não tinha nenhuma pressão, era mais brincadeiras mesmo que fazia a gente ter coordenação motora, por um exemplo, para pintar, enfim. Durante a minha infância foi bem tranquila com relação à vivência com os meus pais e irmãos por esse fator, apesar das dificuldades de doenças, enfim. Minha irmã, ela começou de fato, né, quando a parte que eu de fato conheci o IF, né? Minha irmã, ela começou a namorar um rapaz e ele começou a me falar sobre o IF. Até então eu não sabia o que era IF. Sempre estudei em escola pública. Alguns anos eu estudava em escola particular, mas eu não via muita adaptação com relação às minhas irmãs. Eu queria sempre acompanhar minhas irmãs. E essa pessoa, no caso, que até hoje a gente tem contato, ele considera-se da família também, que é o Leandro. Ele começou a falar um pouco mais do IF. Para mim, IF se tornou um sonho. Então, para mim, foi bem marcante. Eu era adolescente, saindo do 9º ano, quando, de fato, teve o período de provas, que no meu tempo era prova. E quando entrou na área de inscrição, ele pegou todos os meus dados e ele foi fazendo a inscrição. E nesse tempo foi um pouco até difícil, porque eu não tinha base para estudar, estava passando por problemas pessoais. E mesmo assim, eu fui lá fazer a prova e ele me acompanhou. Então, o fato dele ter me passado o que seria o IF, ele passou bem estilo de fato que foi, né? Ele passou uma escola que tinha armários para os alunos, e, que dava apoio para o aluno estudar, fazer graduação. E, enfim, isso marcou de fato a minha vida. E até hoje eu falo isso para ele, que ele foi aquela ponte, sabe, que me levou aonde eu estou hoje, com o pensamento que eu estou hoje também. E meus pais, desde quando eu falei, não, eu quero entrar no IF, eles me apoiaram também. Isso foi marcante na minha vida. É engraçado até falar isso, mas a minha mãe, ela não terminou o ensino fundamental. Mas ela apoiava a gente, ela não chegou nem na 5ª série. Então, para ela era um desafio cuidar de crianças e incentivar, porque ela não teve esse preparo. Ela não chegou na 5ª série e mesmo assim incentivava a gente fazendo essas brincadeirinhas de reforço, que a gente adorava, que era cobrir, mas isso ajudou de fato, eu vejo, porque assim que a gente entrou na escola, a gente já sabia fazer tudo, inclusive ler, por causa dela.
Eu tenho duas bases que, de fato, eu agradeço ao Senhor. O que eu até costumo falar, eu tenho dois pais, mas é meu pai biológico e o meu padrasto que me criou também desde criança. Tive dois acompanhamentos e ambos eles apoiavam de certa forma. O meu pai biológico, ele me apoiava financeiramente e meu pai de coração, né, que foi o que me criou, ele sempre me apoiou incentivando mesmo a levar na escola, a sempre estar me acompanhando. E com base nos livros, tipo, pode até parecer engraçado, mas por eu ser a mais nova, acabou que eu tinha aquele privilégio de ter acesso aos livros dos meus irmãos. Então, minha irmã mais velha era muito dedicada nos estudos também, graças aos incentivos que ela tinha. E isso fez com que eu pegasse a dedicação dela, porque querendo ou não, e isso é muito positivo para alguns casos, no caso foi positivo. A mais nova tende sempre a ser o espelho da pessoa mais velha, e isso de fato é real, porque eu era o espelho da minha irmã mais velha, eu via ela se estudando, se esforçando. Para ela era um modelo para mim, então isso foi de fato maravilhoso com relação à leitura, a ter acesso a todo mundo da educação em si mesmo. Meu primeiro contato com a escola foi positivo. Na maioria das crianças, elas costumam chorar, né? Eu não chorei. Então, tipo, isso já foi algo positivo para minha mãe, enfim. O fato de ser mais nova faz com que a criança, ela pegue exemplo das mais velhas. Eu ver minhas irmãs indo para a escola me fez eu sentir o desejo de ir para a escola. E isso fez eu não chorar quando eu fui para a escola. Principalmente porque eu estava na mesma escola que minhas irmãs e via a rotina delas. Então isso acabou ela sendo uma base para mim. Tipo, meus pais incentivaram ela, as pessoas que se cercavam ela incentivaram ela a estudar. E eu, meio que por base, eu vi elas estudando e peguei o exemplo delas também. Então isso foi positivo para mim. Gostava. Gostava tanto até quando foi crescendo mesmo. Gostava porque eu sempre fui uma pessoa comunicativa, apesar de uma pessoa bem tímida quando mais nova. E quando fazia amizades era muito legal, porque a gente trocava ideias, literalmente, até quando eu era criança. Costumava ir para casa das minhas colegas, enfim, estudava de noite. Isso até perdurou no caso, no IF também, que eu fiz bastante amizades no IF, acabou que a gente sempre ia estudar uma na casa da outra. Eu lembro até de uma prova que a gente ia fazer de química, que de fato é uma prova que marcou, que eu passei a noite estudando com uma colega de classe, a Andriele, daqui do IF, no primeiro ano. Então, tipo, a gente passou a noite para fazer a prova de manhã. E foi enfim, a escola em si, eu adorava ir, desde pequena até hoje mesmo, eu gosto de estudar. Eu lembro de professores na minha infância que me marcaram, que foram base também, que sempre incentivaram a estudar. Os professores, enfim, eles são um exemplo para os estudantes. Até hoje, ser professor é uma dádiva mesmo. Ser professor é você que vai dar destino para o que os estudantes têm como apoio, né? E eu lembro do ensino fundamental, de um professor que ficava comigo estudando depois da aula. E também uma professora de matemática. Os dois ficavam revezando para estudar com a gente durante o final da aula. Estava já no horário de almoço, já tinha acabado o turno deles, mas eles me marcaram de fato positivamente, porque foi por causa deles que eu consegui passar, por exemplo, no IF. Então, deles eu lembro perfeitamente. E era escola pública também, né? O pessoal costuma falar que os professores tendem a não dar aula direito, mas na verdade tem professores que amam o que fazem. Isso é muito importante enfatizar. Quando você ama o que faz, você faz tudo pelos seus alunos e eles fizeram tudo por mim. E eu, de fato, me marcaram. E não só eles, que foi no ensino fundamental, quanto no médio também. Muitos professores me marcaram positivamente, até professores que cuidavam de laboratórios, que não davam aula, mas que estavam cuidando de laboratório, me marcaram também positivamente para eu ter um pensamento crítico e educativo que eu tenho hoje, por um exemplo.
anterior ao IF, eu consegui observar várias identidades, identidade de exemplos mesmo na família, que é, por exemplo, a religião. Eu sigo a religião cristã e é engraçado porque se você for analisar, que nem comentários mesmo, né? Se você for analisar, as pessoas de cada área conseguem ver como você é uma pessoa diferente. E algumas pessoas lhe veem, por um exemplo, como uma pessoa tímida, que não fala, outras como uma pessoa comunicativa, enfim. Naquele tempo lá, por influência da minha família e tudo mais, eu era uma pessoa que era comunicativa quando eu conhecia, por um exemplo. Hoje, eu já não me vejo tão assim só comunicativa com quem eu não conheço, até mesmo porque a minha profissão atualmente ela faz com que eu seja comunicativa com todo mundo. E eu acredito que as pessoas que me viam em determinados lugares, assim como atualmente, tinham visões diferentes de quem seria a Débora, porque uma hora era a Débora que estava em determinado lugar, outra hora que estava em outro. Mas uma única visão que eu acredito que nunca mudou foi a que a Débora está procurando estudar. Isso, de fato, nunca alterou. A Débora sempre, antes do IF, depois do IF, durante o IF, com a visão da família, com todas as influências, eu, no caso, sempre busquei ser essa menina que estuda, que quer as coisas de fato, que façam acontecer. E isso foi obtido na minha família mesmo, que é aquela pessoa que faz acontecer. A família do meu meu pai era toda política, né? Então, tipo, eles faziam a coisa acontecer e eu cresci também vendo eles fazendo tudo acontecer. E para mim, eu tinha que fazer tudo acontecer. E mesmo com diversas visões que todo mundo tem, eu estava tentando dar o meu melhor. Até hoje eu estou tentando dar o meu melhor. Então, acredito que essa identidade de família nunca mudou. No caso, eu peguei da minha família e continuo com essa mesma identidade. Eu meio que já respondi sem querer. Foi sem querer isso. Eu escolhi o curso de meio ambiente com o quesito mesmo que eu não me via fazendo curso de informática de nenhum jeito. Eu sempre me vi aquela pessoa que adorava o meio ambiente e todas as cadeiras que envolviam o meio ambiente em si. Informática não era minha praia, na verdade, até hoje é aquele básico do Excel que a gente tem que saber. É isso. Comparando as duas sedes, que foram provisórias, a gente tem uma esperançazinha até de ir para a sede oficial. Desde o primeiro ano a gente conheceu o projeto do zero, que o professor Breno, que na época ele era professor de informática básica, tinha mostrado para a gente. Ele que tinha construído até então, né, com outros engenheiros, acredito. E a gente tinha aquela esperança, a gente vai o próximo ano, só que a gente não tinha ido. E comparando as duas sedes, para a primeira sede, como turma pioneira, a gente tínhamos poucos estudantes, então tipo 70 estudantes são poucos comparados com que tem agora. A turma lá do Daniel Comboni tinha, acho que acredito, se eu não me perco a memória, umas 4 salas, onde eram pequenas, mas que davam para desenrolar. Só que comparando os dois prédios, para comparar o ensino, a qualidade do ambiente, e por as turmas também ter aquele avanço, né? Foram de 70 estudantes para 140 e assim por diante, a gente precisava mudar de prédio. Aquilo a gente tinha certeza. E mudar para o Daniel Comboni foi um passo, uma trajetória muito boa, positiva, porque o espaço anterior no caso, mudar para o Kaique foi um passo muito positivo, porque o Daniel Comboni era muito pequeno para suportar a quantidade de estudantes que tinha.
no CAIC a gente tinha uma estrutura de fato de escola. No Daniel Comboni não era uma estrutura como de uma escola. A gente sentia aquela diferença. No CAIC a gente tinha quadras de esporte, a gente tinha refeitório, que no Daniel Comboni a gente não tinha acesso a isso. A gente tinha muitas salas, tínhamos acesso a tudo, só que duplicado, isso era bom, entendeu? Porque conseguíamos separar tudo direitinho, tanto em salas, cursos, enfim. Tinham salas até demais, isso era positivo. Lá a gente tinha até um teatro, no caso, que a gente fazia apresentações lá. Tinha estacionamento, de verdade. Tinha toda uma estrutura de escola de verdade. Que no Daniel Comboni, apesar de os diretores tentarem dar o melhor deles para transformar um ambiente em escola, no meu ponto de vista, eu sentia que apesar de ter tentado, não tinha aquele olhar de escola, tinha um olhar diferente do comparado ao CAIC. O CAIC tinha um olhar de escola. O meu cotidiano, ele foi totalmente alterado do ensino fundamental para o ensino médio, já é um choque grande, até mesmo no ensino regular. Agora imagina no ensino técnico, que você tem um curso técnico que você tem uma responsabilidade a mais, com cadeiras a mais e toda uma dedicação a mais diferente. Antes eu estudava um turno e eu passei a estudar 2. Então isso já foi algo diferente para mim. Antes eu não tinha acesso a projetos. Quando eu entrei no ensino técnico, eu tive acesso a projetos. Então, tudo isso fez com que eu tivesse uma visão totalmente diferente da educação também. Isso foi algo positivo. Muitos estudantes, quando entram, e eu fui uma das, acham que não vai dar conta. É muita informação, é muita coisa para dar conta. E eu me senti no início um pouco sobrecarregada, estava construindo ainda o planejamento do curso, e o curso estava ainda sendo regulado, no caso, era a primeira turma, né? Então eu me senti um pouco sobrecarregada, mas aquele negócio de os professores ajudavam muito, tipo, organizava, incentivava a gente a fazer cronograma, organizava horários para fazer monitoria, tirar dúvidas, e isso fez com que, de fato, a gente até o terceiro ano conseguisse uma adaptação ao curso, isso é positivo. E, bem, a mudança em si no cotidiano foi basicamente a rotina mesmo, de um turno para 2 e no outro turno, que seria à noite, a gente teria que ter espaço para estudar e, enfim, isso mexeu com tudo mesmo. A minha disciplina preferida também, no caso, era química. Eu meio que fui influenciada positivamente por André. Ele levava a gente para o laboratório para fazer experiências e era muito legal. Fiz projeto também. O meu TCC, inclusive, quem me orientou foi o André, que isso foi muito legal também. Teve outras disciplinas também, professores que realmente marcaram, que viraram a chave de ser uma disciplina complicada para ser uma disciplina que tem como você estudar e aprender. Que era matemática, Rona Epson. Ele realmente virou a chave para a gente. Tem umas disciplinas que a gente se esforçava, de fato, para conseguir entender, mas não era aquela paixão, mas eram disciplinas que eram um pouco mais complicadas de lidar. Por exemplo, física para mim era complicado. Os professores eram excelentes, eu passei por um ciclo de 2 professores, né, que foi Kelder e o professor Assad, eram professores muito bons, contanto era aquela disciplina que dava para levar com um pouco mais de dificuldade. E outras também que eram mais teóricas, só teórica, e eu gostava também da prática de ir no laboratório, então era mais legal a prática para mim. Eu gostava mais de química e matemática. As que eu tinha mais dificuldade é porque eu tinha uma visão que a disciplina era decoreba mesmo.
De fato, eu achava a disciplina, tipo, eu tenho que decorar uma fórmula para aplicar. Na química, eu já não tinha esse olhar, né? Preciso decorar para... Não. Era a aplicação mesmo do que eu tinha aprendido. Na física, para mim, a dificuldade era mais essa. Tipo, eu não via que eu tinha como aprender aquilo. Era fórmula, fórmula e mais fórmula. Até que, inclusive, Kelder, ele virou um pouquinho a chave também quando ele mostrou para a gente que a física também está no dia a dia. Ele levou lá experimentos, no caso, para fazer de eletricidade, enfim. Aí isso virou a chave. E hoje eu levo para minha vida, inclusive eles foram exemplos positivos. Até a disciplina que eu odiava, né? Mas eles foram exemplos positivos, porque eu vi a educação como eu tenho que levar o aluno para o cotidiano. Então, isso é positivo. Um exemplo, história. O professor ele se dedicava muito também em textos, em fazer a gente ter um pensamento crítico. E apesar de ser muito difícil tirar um 10 em Luna, mas a gente via que ele levava a gente para o cotidiano. Tanto que ele fez uma visita técnica para mostrar toda a arquitetura das igrejas, e essa visita realmente marcou. Isso fez com que a gente tivesse uma visão do cotidiano mesmo da disciplina, isso é importante. Hoje em dia eu levo para a minha vida. A visão que eu acredito que quando fizeram a quebra, né, de misturar as turmas em vez de deixar só um curso só, ou até mesmo a quebra de, em vez de deixar 4 anos, diminuir para 3 anos para terminar o curso técnico com o ensino médio, foi uma decisão bem difícil para quem organizou, de fato. Mas a visão que eu acredito que eles tinham naquela época era quebrar a rincha de cursos que tinha em todas as instituições, tinha. E a gente passou a defender, alguns estudantes passaram a defender o curso do colega, apesar de não gostar, tipo eu. A gente começou a criar vínculos com pessoas que eram de um curso oposto, de salas opostas, apesar que, querendo ou não, aquela divisão de turmas quebrou o de cursos, aí criou o de turmas. Aí depois a gente sempre ficava trocando turma e curso e acabou que todo mundo tinha relacionamento com todo mundo, conversava com todo mundo, tinha projetos misturados, de cursos misturados no caso, que isso era algo positivo. E ter a turma misturada, uma turma mista com os dois cursos, isso foi uma experiência que eu não teria se fosse só um curso só. Eu não teria tido uma visão de outros cursos dentro da minha sala, por exemplo. Não teria tido uma visão de como meus colegas olham a química. Não teria tido uma visão. E a gente teve essa visão. A gente teve a visão quando a gente começou a pagar as cadeiras técnicas de solo, de água, de tudo. A gente facilitava no lado da química. E a gente via que nossos colegas que não tinham acesso a essas cadeiras, eles tinham mais dificuldade. Era aí que a gente conseguia enxergar até isso mesmo, por ser mista, no caso. Isso é positivo. Ter essa mescla de estudantes, de cursos misturados, para mim, foi uma visão muito positiva por criar vínculo e contato com outras pessoas de outros cursos. Eu acho que se as turmas fossem separadas, ia ter mais rivalidade entre cursos, algo que não tinha. Algo que era bem menos, no meu ponto de vista. E eles sentiam também nossa falta quando a gente, por exemplo, foi fazer viagens fora, só a turma de meio ambiente, a turma de informática ficava para assistir a aula. E eles sentiam a nossa falta, e assim vice-versa, né? E isso acabava criando um vínculo mesmo. Quando você tem convivência com pessoas que têm um pensamento diferente do seu, você acaba criando um vínculo com a outra pessoa e acaba tendo a visão de pensamento dela, observando a visão de pensamento dela e tendo quebra de conceitos, né? Preconceitos, na verdade. Porque conceitos já é algo já formado. Preconceito é quando você não conhece e fala mesmo assim. Eu não queria levar só para a área de laboratório, sei lá o quê. Não queria levar só para essa área, eu queria levar outros pontos de vista também, mas acaba que eu lembro mais dos fatos que eu passava no laboratório. O fato que eu acho engraçado que aconteceu no laboratório, por um exemplo, foi algo que a gente teve que, de fato, se virar para resolver, solucionar um problema que o professor André ele tinha pedido para a gente ver a dureza, ver
a acidez da água. Enfim, ele pediu para a gente dar um laudo para ele sobre isso, a quem trabalhava com ele no laboratório, né, que era eu, Andriele, as meninas, os meninos também. Ele pediu para a gente ir atrás, e a gente teve que ir atrás de panela, de fogão, de tudo, para, enfim, conseguir, conseguir dar um laudo para ele de fato real. E isso marcou, foi engraçado, porque a gente correu a escola inteira procurando todos os materiais para conseguir dar esse laudo para ele. Ele disse, olha, até tal hora vocês têm que dar, e a gente correndo até conseguir. Aí isso para mim foi marcante. Outros fatos também, por um exemplo, eram em viagens que a gente acabava criando mais vínculo com outras pessoas. Teve uma viagem, inclusive, que foi ao CERTA, que a gente criou vínculo com pessoas de outro curso, por um exemplo. Isso foi marcante também. Enfim, muitas coisas marcantes aconteceram, de fato. Terminar ciclos nunca é fácil, nunca. Iniciar é legal, é aquela sensação de algo tudo novo. Ah, estamos em algo novo. Uma experiência nova, uma perspectiva nova, enfim. Iniciar ciclos é sempre muito bom, mas o encerrar ciclos é bem doloroso. E apesar das rivalidades que tinham na turma e algumas coisas desse tipo que ocorrem normalmente, todo mundo no último dia do IF, que ninguém achou que iria chegar o último dia, todo mundo começou a sentir um pouco de falta de vir para o IF, tanto que faziam até eventos para trazer de volta. Encerrar ciclos nunca é fácil. E pensar em iniciar o novo, quando para alguns alunos que não tinham norte, foi bem mais complicado. Eu tinha um norte, eu sempre tive a opção A e B na minha vida. E eu corri atrás do meu norte, tinha conseguido já a resposta no Enem, enfim. Eu tinha o norte de continuar na área da educação e ensino, de continuar o ensino, né? Ir para a graduação, ter esse foco. Na verdade, uma coisa que hoje eu aprendi, que antes eu não tinha essa visão, é que a gente nunca para de estudar. Nunca. Nunca para. Sempre tem pós-doc, pós, enfim. Sempre vai ter um pós para estudar. E isso é bom, isso não é ruim. A nossa vida tem que ser um constante aprendizado. Eu tinha essa visão de nunca parar. Como minha base de incentivo para a educação foi forte, de tipo, estude. Estude que só esse caminho vai lhe levar a alguma coisa na vida. Então, isso fez com que eu tivesse o foco de sair do ensino médio e ir direto para a faculdade, né? E eu passei no UFPB e continuei. Mas encerrar o ciclo do IF foi doloroso porque você ia se distanciar das suas amigas, enfim. Você não ia ter aquele contato que você tinha, né, durante todos os dias, de segunda a sexta, e às vezes no sábado também. Você não vai ter, então, tipo, isso eu senti bastante falta. Eu senti falta do IF, dos profissionais, enfim. Senti falta da vivência no geral. Mas aí que tá, encerrar ciclos foi difícil, mas é necessário para ir para novos ciclos. Isso foi algo positivo para mim. Influenciou. Antes de estudar no IF, eu não teria escolhido o curso de Química. Antes de estudar no IF, eu sempre quis fazer só medicina. Eu não queria fazer nenhum outro curso a não ser medicina. Eu falava até com meus colegas de classe que eu ia ser obstetra. E esse sonho, não que esse desejo de ser obstetra tenha sido totalmente apagado, não isso. Mas eu ganhei uma paixão diferente, que foi a paixão da química. E hoje eu tenho uma visão que a química, de fato, está em tudo, inclusive na área de medicina. Inclusive, para escolher o próprio curso, de fato, nos 10 segundos do último tempo, foi algo muito decisivo, porque eu estava preocupada com relação a tudo que ia acontecer na minha vida, e, enfim. Eu tinha corrido muito atrás,
último ano do IF sempre vai ser o mais puxado, porque tem entrega de TCC, estágio, tem preparação para o Enem, enfim, sempre é o mais carregado, e para mim foi o mais carregado. Enfim, e decidir para mim outro curso foi já no segundo ano, onde eu realmente ganhei aquela paixão pelo laboratório, né? Eu disse, rapaz, se eu não conseguir isso, eu vou fazer isso sim. Aí eu escolhi química, para mim, foi o IF que me fez olhar a química com outros olhos. Então, de fato, hoje, eu levei isso para minha vida até hoje, né? Estou terminando a graduação de Química e isso foi algo positivo que o IF me proporcionou, me trouxe, né? Me trouxe a realidade para decidir o que eu quis de profissão hoje. E não que eu mude, mas foi algo que eu ganhei uma visão na área de educação, uma visão num curso que até então eu nem imaginava fazer. E, enfim, algo positivo também. Tudo positivo, gente. O IF, ele marcou nisso também visão pessoal. Foi no IF que eu fiz muitas amizades, e amizades que até hoje eu levo. E amizades não é aquela amizade que fala oi, não, é amizades de fato. Amizades que me ajudaram a passar por momentos difíceis, enfim. O IF, ele é família, né? Ele não é só, ele é família. Então, desde a profissionais quanto a alunos, é uma família. E isso, criar esses vínculos foi importante para mim. Criar vínculos com meus colegas de sala, que fizeram com que eu superasse momentos de relações, enfim, momentos difíceis da minha vida. Então, essas amizades que o IF me trouxe, a Ayane, a Andriele, enfim, eu levo para a minha vida mesmo, porque elas são como irmãs para mim. E com relação aos profissionais, foi no IF que eu encontrei uma base docente que se interessava de fato, todos, né, sem exceção de nem, tipo assim, sem exceção, todos se interessavam pelo aluno, pelo desempenho, enfim. No IF, por um exemplo, eu tive contato com o financeiro, por um exemplo, que é Davidson. Davidson, ele era químico, né? Ele estava fazendo doutorado em química lá na UF, e ele criou esse laço, esse vínculo com o orientador dele, que é Sherlan, que teve contato comigo e conseguiu, por um exemplo, eu ter acesso ao laboratório de lá, a participar de projetos que eu me candidatei, consegui vaga, enfim. Foi através do contato com o IF que eu consegui ter um bom desempenho, até mesmo na UFPB. Então, o IF trouxe relacionamentos, no caso, pessoais, profissionais, enfim, no geral, muito positivos para mim. Eu guardo diplomas de monitoria, eu guardo uma caneca que a gente tinha, uma caneca para beber água, que a gente tinha que, a gente tava com a visão de, tipo, usar menos plástico, aí eles deram uma caneca pra gente. Eu guardo cartinhas dos meus colegas de classe de uma atividade do primeiro ano, que fizeram uma atividade que era correio elegante, e dentro da sala de aula mesmo, que era em comemoração, não sei se foi a Valentine's Day, mas enfim, toda a sala ficou entregando cartinha pro outro. Aí eu guardo cartinha de Andriele, de Jadson, de Aristarco, todo mundo que estava ali na sala comigo. E, enfim, eu tenho cartinhas de todo mundo que até hoje eu guardo de relações pessoais também. Sim, o curso técnico ele teve sim o lado profissional ativo, né, como a pessoa fala. Eu consegui um emprego, meu primeiro emprego, de fato, um emprego. Eu consegui por causa do curso técnico. Eu fui palestrante em uma cooperativa, que inclusive foi um dos professores do IF que me indicou, que foi o André. Fui palestrante em uma cooperativa com um projeto com eles lá. E fui os meus primeiros alunos, que eram pessoas bem mais velhas que eu. E, tipo, ali eu construí também vínculo de família. E foi meu primeiro emprego, que foi ser palestrante de meio ambiente.
Então, isso, para mim, foi algo bom, positivo com relação ao curso, que eu consegui atuar na área do curso. O pessoal tem muito essa dúvida. Aonde que o meu técnico em meio ambiente atua? E aí está. Atua como palestrante, como educador, no caso. Atua na Secretaria de Meio Ambiente, que foi o caso do meu TCC também, que foi onde a gente atuou juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, recolhendo material, no caso, água de torneiras, de caixa d'água, onde era distribuída para a população, para a gente conseguir ter uma análise físico-química e bacteriológica da água, e onde também a gente pôde contribuir com a própria, nossa própria cidade, né, que é Santa Rita. Então, isso foi algo positivo também. Pode trabalhar em vários... Técnico ambiente trabalha em várias áreas mesmo. E eu tinha um orgulho, viu? Eu tinha um orgulho em vestir a farda do IF. Na verdade, até hoje eu tenho orgulho em dizer eu fui estudante do IF. Aquele orgulho de, tipo, dizer eu me esforcei para conseguir passar numa prova, consegui minha vaga e estudei no IF. Para mim, estudar no IF era algo de realmente de dar orgulho para os meus pais. Quando eu soube do IF, foi algo marcante. Quando eu entrei, foi mais marcante ainda. Então, para mim, ser estudante do IF, usar a farda verde com branca, era algo de dar orgulho para todo mundo. Orgulho para dizer, olha, minha vizinha, ela é técnica, viu? Era algo de dar orgulho para todo mundo. Minha mãe sempre falava, minha filha estuda no IF, sabe? Aí isso me enchia de orgulho também. Enfim, o IF é algo... Estudar no IF não é só estudar no IF. Estudar no IF, você é aluno do IF, você é aluno da Federal, desde o ensino médio. E isso é algo marcante na vida não só minha, mas acredito que de todos os estudantes que estudavam no IF. O estudante do IF tem uma oportunidade que um estudante de escola pública regular não tem. O estudante do IF, ele deve sim, aqueles que não têm, eles devem sentir orgulho, porque é algo surreal, é uma experiência pré-vestibular. Eu senti isso e hoje, até hoje, eu tenho essa visão. Se eu não tivesse estudado no IF, eu teria dificuldades na universidade que eu não tive graças a estudar no IF. Então, ser estudante do IF é algo que dá orgulho. Eu vestia com a camisa, a farda, verde com branca, para dar orgulho para todo mundo. Quando deu a farda dos jogos, eu vestia a farda dos jogos para dar orgulho. Então, eu tinha muito orgulho de estudar no IF. Ser estudante do IF, para mim, foi muito gratificante, foi uma vitória. Quando eu saí do IF, tem aquele, tipo, 6 meses de ansiedade, que você se segura, meu Deus, o que eu vou fazer? Graças ao IF que fica um pouquinho atrasada. Enfim, na época que ela estava atrasada, ela começou em agosto. Então, eu fiquei 6 meses, mas eu não fiquei 6 meses parada. Eu fiquei 6 meses vindo para o IF, que era lá no CAIC. Eu fiquei indo lá para o CAIC ainda, que tanto eu tive contato com os novos professores que não deram aula para mim, mas que eu tive contato por causa dessas minhas idas para o IF. Comecei a também querer participar de projetos no IF, enquanto tinha esses 6 meses de pausa, né? Eu ia para o IF para, enfim, para ter aquela visão, também para matar a saudade, né? Que dá uma saudadezinha. Mas, enfim, foi uma experiência marcante, porque eu pude ir para o IF depois que eu terminei, assim que eu terminei, para mim poder também participar de projetos. Por um exemplo, Clube de Química, a gente conseguiu ter essa ideia numa conversa, eu e Nakan. Ele já dava esse clube em outra instituição, no caso do IF, e ele quis levar, e eu no início ainda fui e dei aula para os alunos, fui as primeiras aulas também. Enfim, no geral, em si, assim que eu saí do IF, foi basicamente isso que eu fiz, e depois eu comecei a graduação. Quando eu comecei a graduação, eu comecei fixa. Até então, porque eu trabalhava só no sábado, né? Que era exatamente dando palestra. Então, meio que eu fiquei naquele pique de ir pro IF só para colaborar com os estudantes mesmo. No IF, como eu falei, eu tive experiência pré-vestibular aqui, né?
pré-universidade, na verdade, que eu não trocaria por nada. Eu gostei muito. Eu não via muita coisa lá na universidade. Na universidade eu tinha uma visão de os professores, eles não davam aquele suporte que o IF dava. E que, inclusive, o pessoal até no início ficou dizendo, troca para o IF, porque tem curso de Química, licenciatura no IF também. Troca para o IF, tem lá em João Pessoa e tal. Só que eu queria ter aquela visão de, tipo, eu quero andar agora com meus pés, eu fechei um ciclo, eu quero começar outro. Eu já tinha começado, na verdade, então eu não queria desistir e voltar do zero. Enfim, a visão da universidade é uma visão totalmente diferente e ao mesmo tempo igual à do IF. No IF é tudo muito família. Os diretores sempre vão estar disponíveis a ter contato com você, a lhe ajudar, os coordenadores também, os professores também. Eles estão aqui para ajudar o estudante, de fato, em tudo que eles precisarem. E não significa que na universidade você não vai encontrar isso, você pode encontrar isso. Só que na universidade são poucos os professores que, de fato, se importam com o interesse do aluno. Eu sinto isso na UFPB. Existem professores que se importam muito, e existem professores que eles vêm... lá é tudo muito adulto, né? É muito adulto mesmo, cada um tem que se virar. Então, tipo, eles já têm essa visão com os alunos. E os alunos têm que se virar. Aqui no IF, não, aqui é mãe e pai. Você literalmente tem aquele cuidado com os professores. Lá, você tem que andar sozinho. Então, essa diferença tocou muito, mas a diferença que eu falei que lá aqui foi uma experiência foi de fato, mas não com relação a esse cuidado, mas com relação à carga horária, com relação ao peso em si, que é estudar duas coisas ao mesmo tempo. E, enfim, essa seria uma diferença que eu destacaria. O cuidado que o IF tem com os estudantes e o cuidado que só alguns professores, contando nos dedos, têm na UFPB. Lá eles lhe veem como um adulto mesmo. Então, de fato, tem uma visão diferente. Atualmente, eu estou terminando a graduação de Química Licenciatura, sou professora. Hoje eu dou aula em 3 escolas, o que também me ajudou com relação ao profissionalismo que eu tenho. Eu trabalho com todas as idades, desde ensino fundamental até o ensino, no caso de concurso. Então, isso me ajuda muito ter a visão de todos os âmbitos. Eu tive acesso ao laboratório, eu fiz projeto de pesquisa. Então, isso também me ajudou a ter a visão do laboratório, que eu sempre gostei. Enfim, e hoje, no caso, estou terminando o meu TCC e só para entregar e concluir, de fato, essa etapa. Fechar esse ciclo, que também já está sendo muito doloroso fechar. Porque até na UF mesmo, você cria vínculos. Então, esses vínculos também com professores e com alunos, com seus colegas de classe, acaba deixando saudades, no caso. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito. A UF, assim como o IF, ele me mostrou muitos caminhos. E um dos caminhos que ela me mostrou foi exatamente que eu nunca devo parar de estudar. Nem que seja por um mês, enfim. O ensino, ele tem que ser regular. Se você, de fato, quer continuar aprendendo, quer continuar sendo um profissional de destaque, você tem que estar em constante aprendizado. Então, eu vou encerrar um ciclo, mas querendo iniciar outros ciclos, continuando na graduação e continuando nesse meio de ensino mesmo, de estudar. Então, meio que eu vou querer continuar na profissão, dando aula, que eu tenho, de fato, me encontrado na área, como também continuar meu ensino. Quem sabe um concurso e outras oportunidades também que podem surgir no caminho. Obrigada.